Shalom de Deus, povo abençoado. Este vídeo é para responder uma pergunta: o que é um ataque espiritual? Será que você está sendo atacado espiritualmente? Vamos responder essa pergunta. Mas antes de responder essa pergunta, eu quero te convidar a ser um semeador da palavra, compartilhando esse vídeo com pessoas que estão sofrendo, não estão entendendo o que está acontecendo com a vida deles. É uma grande resposta com um pequeno tempo. Nós vivemos num mundo em que nós temos uma tendência a entendermos que aquilo que é mais real é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu toco. Mas não é bem assim. O mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo que eu vejo com meus olhos naturais. Adão, ele podia ver o mundo espiritual. Nós perdemos essa capacitação de ver claramente no reino espiritual. É claro que, através de Cristo Jesus, o Senhor nos concede dons. A alguns ele dá dons de visão, mas você não tem 24 horas visão espiritual. Então a tua tendência é acreditar mais naquilo que você vê com os seus olhos naturais. Mas nós temos, e a Bíblia não nos esconde isso, que nós temos um mundo real ao nosso redor, nós temos anjos ao nosso redor, nós temos o diabo que está ao derredor, os demônios que estão ao derredor, tentando tragar, se for possível. Então o Senhor nos fala que nós temos um mundo real. Quando Eliseu, ele estava sendo cercado, porque Deus revelava todos os planos do inimigo para Eliseu. E o inimigo veio e cercou o monte onde Eliseu ficava com o seu servo, e ali o seu discípulo ficou muito apavorado. E Eliseu falou: Deus, abre os olhos espirituais para que ele veja, porque havia uma razão da tranquilidade de Eliseu. A razão é porque Eliseu, ele viu que os anjos estavam ao redor do monte, e ele viu que era muito maior o número de anjos do que aqueles que vieram contra ele. Por isso que ele diz: maior é o número dos que são por nós do que os que são contra nós. Quando o discípulo de Eliseu, Deus abriu os olhos e ele viu, ele se tranquilizou. Então é isso que eu quero te dizer. Você tem um mundo espiritual ao teu redor. A tua vida não é só uma vida de ataques espirituais. Tem muitas pessoas que tudo ela diz: não, eu estou sendo atacada, isso é um ataque espiritual. Não. É a vida, nós temos ataques que são consequências de decisões erradas que nós tomamos. Por exemplo, quando Davi, ele teve a ideia, não consultou a Deus, de fazer o censo na nação, Deus ficou muito aborrecido, porque fazer o censo significava de que ele não estava mais confiando em Deus, ele confiava no número de soldados que ele tinha, e Deus se aborreceu, e por isso Davi errou e pecou contra o Senhor, e ele teve que escolher entre três consequências, uma das consequências, e ele viveu uma consequência, que foram os 3 dias de praga. Então eu não posso dizer que esse foi um ataque espiritual. Não. Foi Davi e a consequência do seu erro. Assim como Davi, em outra ocasião, ele quando adulterou, e ele fez 2 erros consecutivos, adulterou e matou o marido de Batseba, não matou com as mãos, mas ele planejou a morte do marido de Batseba. Quando ele adulterou e Batseba engravidou, este filho que era fruto do pecado morreu. Foi um ataque das trevas? Não. Foi consequência do seu erro. Então eu já vi que existem ataques na minha vida que são consequências de atitudes, de decisões erradas que eu tomo. Deus nos diz: eu coloco a bênção e a maldição diante de você. Escolhe a bênção. Quando você não escolhe a bênção, você está na maldição. Então vamos lá. Um ataque, eu posso viver ataques que são consequências das minhas atitudes. Eu posso viver ataques que são consequências também da minha vida emocional desordenada, como no caso de Saul. Saul, ele procurava problema. Vamos dar um exemplo de Saul para ficar bem claro. Samuel diz para ele: não sacrifique até eu chegar. Espere que eu chegue. Mas
Saul queria, por causa da sua baixa autoestima, ele queria ficar bem diante do povo. Quando o povo começou a dizer, Samuel tá demorando, se Saul tivesse segurança, se ele tivesse buscando em Deus restauração emocional, ele não tomaria a decisão que ele tomou. Ele tomou a decisão de sacrificar antes que Samuel desobedecer. Então ele sacrificou antes que Samuel chegasse. Isso foi uma atitude baseada em emoções desordenadas. Ele era um homem inseguro, com baixa autoestima. Ele tinha necessidade neurótica de agradar aos outros, mesmo que isso significasse quebrar princípios de Deus. Agora, existem ataques que eu vou viver e que esses sim são espirituais. Para eu entender o que é um ataque espiritual, eu preciso saber que existem vários níveis de ataque espiritual. Há ataques espirituais que são opressão. Eu vou dar um exemplo de opressão. A opressão que viveu os discípulos lá no Getsemane. Isso é opressão, porque aquele sono pesado, a ponto deles não conseguirem ficar acordados, isso é um ataque de opressão. Havia uma batalha muito intensa naquele local. Você já viu que tem lugares em que é céu aberto e ali você ora e não sente resistência. Tem outros lugares em que você sente uma opressão sobre aquele lugar e ali você vai ter que orar mais, porque para que a opressão seja quebrada. Os discípulos não conseguiram resistir, eles cederam ao sono. Isso era uma opressão. Eu vejo de novo na vida de Saul. Agora é um ataque espiritual. Porque Saul, o Espírito de Deus se afastou de Saul, porque Saul foi quebrando princípios e não se arrependia. O Espírito de Deus se afastou, veio um espírito de opressão sobre ele. E ele tinha aquelas opressões umas crises de violência que era a opressão. Ele tinha umas crises em que ele achava que ele ia enlouquecer e ele só encontrava alívio quando Davi tocava. Não era outro músico, tinha que ser um músico ungido, porque era opressão. E está escrito que quando Davi tocava, ele era aliviado, porque ali os demônios que oprimiam a vida de Saul, eles tinham que se afastar diante da verdadeira adoração. Então nós temos um ataque que se chama opressão. Opressão é um teto fechado e ela vai atuar nas suas emoções, na sua mente. Esse é um nível de opressão. Às vezes você vai ter também pesadelos, aqueles pesadelos que você não consegue acordar e você não consegue nem falar, você não consegue falar, o sangue de Jesus tem poder. Isso é opressão, isso é um ataque espiritual. Se você vive um ataque espiritual desse, você ora antes de dormir, fala: Senhor, a minha mente, o meu consciente, o meu inconsciente, eu coloco diante de ti, guarda-me enquanto eu durmo, enche esse quarto com a tua presença. Isso é um caso de orar. Também você deve orar por seus filhos pequenos, porque eles podem estar enfrentando uma opressão quando eles acordam muito, muito assustados, e se não foi porque assistiram coisas que assustasse, então pode orar. Ore o Salmo 91, ore com seu filho, unja, e você vai ver essa opressão vai ceder, vai ser dissipada em nome de Jesus. Mas existe também um ataque espiritual que é pressão. O inimigo, a pressão é por um cerco. Parece que tudo na tua vida está sendo atingido ao mesmo tempo. A família, as finanças, a saúde. Foi assim que Senaqueribe cercou o povo de Israel, a nação. E quando Isaías e o rei Ezequias viram este cerco, essa pressão, a pressão é para você desesperar. A pressão é um ataque espiritual para você desanimar, desesperar, parar de orar e fazer a primeira coisa que vem na tua cabeça. Mas, graças a Deus, dentro da cidade tinha 2 homens que sabiam que diante deste ataque, dessa pressão espiritual, eles sabiam o que fazer, que era Isaías e Ezequias, o rei.
E eles se juntaram em oração, e eles oraram e apresentaram a Deus todas as ameaças de Senaqueribe e disseram: Deus, nós estamos sendo cercados, Deus, parece que não tem solução para esse problema. E Deus ouviu a oração dessa dupla maravilhosa e Deus mandou um único anjo que matou muitos inimigos. Um único anjo matou mais de 180 mil inimigos numa única noite. Então, isto é uma opressão, isto é um ataque espiritual. Um ataque espiritual é também quando tenta te demover daquilo que você tem que fazer. Como, por exemplo, o profeta Jonas, ele tinha que ir para Nínive, ele seria o avivalista. É claro que as emoções dele estavam atacadas, ele tinha muita mágoa dos assírios, mas havia também uma resistência. Você acha que o inimigo queria que ele chegasse ali em Nínive? Não queria. Então ele potencializou toda a fraqueza emocional de Jonas, tocou ali em todas as fraquezas emocionais que Jonas nunca colocou diante de Deus para restaurar. E Jonas ficou paralisado. Ele foi parar no meio de uma tempestade, depois dentro do ventre do grande peixe, só depois que ele orou. Jonas, o que ele não fez antes, ele fez dentro da barriga do grande peixe. Quando ele orou, aí tudo mudou. Porque a opressão e a pressão foi dissipada, a resistência, e ataque espiritual é através de resistências, e ela foi quebrada pela oração. Mas eu não posso deixar de falar de ataque espiritual sem falar da vida de um homem chamado Jó. Jó era um homem justo, um homem que orava, e Deus abre a cortina no livro de Jó, no capítulo 1, para a gente ver o que é um ataque espiritual. Eu quero que você entenda que você é o alvo de Deus, alvo do amor, alvo do cuidado de Deus, mas você também é o alvo das trevas. Ele tem você como alvo, ele quer te matar, roubar e destruir, é o que Jesus nos avisou. Então ele tinha como alvo, assim como Deus tinha o alvo dele, era abençoar Jó, o alvo de Satanás era derrotar Jó, e ele queria atacar, um ataque espiritual na vida de Jó. E ele se apresentou diante de Deus para dizer: eu não posso atacar, está no capítulo 1 do livro de Jó, eu não posso atacar Jó, porque o Senhor colocou uma cerca ao redor dele. Isso é tremendo a gente descobrir, né? Que Deus coloca uma cerca de proteção ao nosso redor. O Senhor colocou uma cerca e eu não posso chegar perto dele e atacar. E o Senhor colocou ainda na vida dele uma unção de prosperidade, onde esse homem toca, tudo é bem sucedido. Por isso que ele te ama, porque tudo na vida dele está bem. Deixa eu atacar para o Senhor ver como ele vai esmorecer, como ele vai negar. Mas o Senhor, conhecendo o coração de Jó, falou: diante de um ataque espiritual, o meu servo Jó não vai me deixar, não vai me abandonar, não vai amaldiçoar, não vai fazer nada, ele vai ficar firme na minha presença. E por isso Deus disse: pode ir, pode atacar. Nós vimos que teve um ataque nas finanças de Jó. Jó perdeu tudo financeiramente. Foi um ataque espiritual. Mas não confunda, tem coisas na tua vida espiritual e na tua vida financeira que, então, a vida financeira de Jó foi atacada. Mas tem ataques na tua vida que não é o diabo, não. Você fez um investimento errado, você tem preguiça e não trabalha, ou você não dizima e por isso as suas finanças estão vulneráveis. Tem tantas razões, são decisões erradas que você faz com o seu dinheiro. Mas no caso de Jó, não, as finanças dele foi um ataque espiritual. E a gente sente quando é ataque espiritual. Então ele teve um ataque espiritual nas suas finanças, ele teve um ataque espiritual existem enfermidades que são vírus, bactérias, tem enfermidades que é porque você não se cuida, mas tem enfermidade espiritual também. E no caso de Jó, ali teve um ataque na sua saúde, que foi um ataque espiritual. Mas você precisa pedir a Deus discernimento para saber quando uma pessoa ela está com câncer, e não quer dizer que ela está com um ataque espiritual. É simplesmente nossa alimentação é uma alimentação ruim hoje, com muito agrotóxico, com muita coisa que faz mal para a saúde. Nós andamos muito tensos, muito ansiosos, tudo isso faz mal, abaixa a tua imunidade, tem a hereditariedade. Nem toda enfermidade, a maior parte das enfermidades não é ataque espiritual.
Você pode orar para ser curado, independente da fonte. Mas eu digo para você que a enfermidade que é ataque espiritual, no caso de Jó, foi. Depois a família de Jó foi atacada espiritualmente, também um ataque espiritual. Foi um ataque na vida dos filhos, na vida da esposa. A esposa que antes era carinhosa, agora falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó disse que não tinha ninguém para raspar as feridas dele. Cadê a esposa que não fez isso? Ela estava sendo atacada espiritualmente, a mente, as emoções dela. Então, Jó viveu um grande ataque espiritual. Mas qual foi o comportamento de Jó? Ele se rendeu? Qual foi o comportamento de Jó diante de todos esses ataques? Quando a gente chega em Jó capítulo 19, ainda nada de bom tinha acontecido na vida de Jó. Mas Jó começa, ali é o dia 1 da reversão da vida de Jó. Ali Jó começou a oração dele, já não era mais um lamento. Ele mudou a oração, ele começou a declarar, ele sabia quem era Deus e ele disse: eu bem sei que o meu Redentor vive, e porque ele vive, ele vai agir, ele vai me resgatar dessa situação. Ele creu que Deus era poderoso para resgatá-lo da situação em que ele estava vivendo. Então, você já viu que existem ataques que são das decisões nossas, ataques que são da vida normal. Por exemplo, quando um país está passando por dificuldade e você está com dificuldade financeira, isso não é um ataque espiritual, isso é consequência daquilo que todos estão vivendo. É como na pandemia, todos vivendo um problema financeiro. Mas eu digo para você que ataque espiritual é facilmente reconhecível. E o que fazer diante de um ataque espiritual? Ore, porque o Senhor é poderoso para fazer recuar, como ele fez na vida de Jó. E eu quero dizer, como o Senhor disse para Jó, e como está escrito no livro de Jó, os planos de Deus é que prevalecem na sua vida. Por isso, seja abençoado e receba a unção do Senhor neste dia, na sua vida. Que todo ataque seja dissipado na tua vida. A força de Deus e não a força das trevas sobre você. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.